Tribuna de Comunicação. Você está ouvindo Tribuna Livre. Muito bem, estamos de volta, 10 horas e 57 minutos na capital potiguar. Hoje meio chuvosa. Senador, estava chovendo quando você chegou aqui? Não, Parou? Tá tranquilo mas agora, então. Tá tranquilo, mas os efeitos continuam, né? As consequências da chuva continuam, não Sim. só no nosso estado, Sim. mas no país todo. Isso mostra que políticas públicas voltadas para isso, sazonalmente não são atingidas, não são realmente solucionadas. Então isso é um problema de gestão municipal, gestão estadual, gestão de pessoas que deveriam fazer isso aí. Quando eu falo municipal, porque ela que tem a prerrogativa disso, mas o estadual também deveria contribuir. Não é que os poderes são divididos, são tripartites, que também vou deixar o problema só para a população, né? Maravilha, 10 horas e 58 minutos, vocês já ouviram aqui o senador Stevenson Valentim, que está conosco aqui nos nossos estúdios. Já comecei perguntando para ele sobre a chuva, né? Porque a gente, hoje choveu já muito, né? Começou a entrevista, não, né? já comecei, né? Mas antes da gente realmente começar, a deixar aqui um bom dia para o senador. Seja muito bem-vindo, senador, aqui aos nossos estúdios, da Jovem Pan News Natal. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É a minha primeira vez aqui, né? Isso, exatamente. Primeira vez. Mas eu me lembro que em 2014 eu dei entrevista aqui, mas não era assim não. Foi na tribuna. Na Tribuna do Norte, né? Isso, na Tribuna Norte, enquanto lei seca. Só falando sobre a responsabilidade do governo federal, a gente votou no Congresso o saneamento básico. O marco do saneamento básico. Isso aí em 2020. Isso aí era para resolver esses problemas. Resolver esses problemas que a consequência que a chuva traz, né? E também é. além Lixo, tudo isso. Além da questão da saúde pública, né? Porque se você tem a cidade saneada, os municípios saneados, a proliferação do mosquito da dengue diminui consideravelmente e a doença também... Os prejuízos são incalculáveis. Os prejuízos são incalculáveis. Desde veículos que quebram na rua, o trânsito que fica congestionado. Os prejuízos, a população que sofre com a água parada, fede, que suja a rua, que faz tudo isso. Então, como eu disse, é incalculável o prejuízo de uma chuva que deveria ser boa para nossas capitais hoje. Senador Stevenson, eu tenho uma mania de recortar jornal. E sobre saneamento, eu tenho, no mínimo, uns 3 a 4 recortes de jornal com os ex-governadores dizendo saneamento, 100% saneamento. Agora são 100% Natal saneados. De quanto tempo essa... Eu tenho 4 jornais e vamos ter 4 governadores para trás. Pois é, e a culpa é minha agora, né? E a culpa é minha. A culpa porque eu entrei ontem, eu estou 3 anos, 4 meses e 5 dias no Senado Federal. E 11 horas agora. E 11 horas no Senado Federal. E a culpa de tudo de errado parece que caiu para mim. Porque é natural que se faça comparação. É natural que a população compara um político com outro ou com os que já passaram. Gente, eu não tenho culpa disso não foi prometido isso não, viu? Senador, a oposição ao governo Fátima Bezerra percorreu um caminho de 12 convites, né, procurando um nome para a oposição. 12 convites. O senhor deve ter acompanhado aí essa peregrinação do nome da oposição. O senhor chegou a ser convidado para ser o candidato da oposição, a governadora Fátima, por esse grupo? Não, eu sou convidado pelo povo, né? Eu sou convidado pela população. Já teve esse convite? Não. Eu escuto. O povo está convidando? Eu escuto pelas ruas, eu ando pelas ruas, né? Talvez essa seja o meu diferencial. Esteja o diferencial de Stevenson aí, porque eu não dei minha vida em nada indo para o Senado. Continuo fazendo minhas coisas habituais. Vou para a mesma academia, vou para o mesmo supermercado, ando no mesmo shopping, vou para o mesmo cinema, eu ando normal pelas ruas de Natal. Vejo aí o problema das chuvas, vejo o problema da segurança pública, que na propaganda de governo é espetáculo. Mas, na realidade, não é esse espetáculo todo que 1.000 carros em 3 meses, 1.000 carros roubados, em Natal é um número alto. É um número muito alto ainda para essa sensação de segurança que a gente não sente. Que o governo diz que fez muito pela segurança, promover, aumentar salários, isso é o mínimo. Isso é a valorização do policial. Falta ainda equipar os batalhões, as unidades, melhorar a condição de alimentação. Muita coisa deve ser feita ainda para se tornar um mínimo para uma categoria que lida com segurança pública. Até porque Mas eu não recebi convite desse pessoal, não. Agora, senador, recentemente a Tribuna do Norte realizou aqui uma pesquisa e o seu nome estava lá, presente. O que o senhor achou? Primeiro, me sinto lisonjeado, porque está no parlamento 3 anos longe das mídias, porque disseram que tudo que eu fazia tinha atribuição da lei seca, pelas minhas aparições. O que aparecia para a imprensa e para as pessoas era um trabalho bem feito.
É um trabalho que até então não tinha sido feito, como a gente vê hoje que não é feito ainda. Não deram continuidade àquele trabalho que mudou a consciência do Potiguar, mudou os hábitos do norte rio-grandense, entendeu? Então foi esse trabalho que ficou notório. Então acho que ainda é resquício de uma boa atuação, que eu atuo muito pelas redes sociais. Eu não tenho, infelizmente, blogs, eu não tenho alguns jornais à disposição, por uma opção minha de economia, de mandato, de não pagar com a cota que o Senado oferece para divulgação parlamentar do trabalho que a gente faz. São inúmeros projetos de leis, mas que nenhum vai passar, nenhum, vou logo dizendo para a população, porque todos tratam de aumentar a pena para corrupto, todos tratam de enxugar a máquina pública, todos tratam de zelar pelo patrimônio público, pelos políticos fazerem isso, todos tratam de fiscalização do dinheiro público, de transparência. Tudo isso que os políticos morrem de medo de fazer. Então, por isso que eu disse que não passa. Por quê? Porque eu não sou sozinho no Senado. Tenho 81, mais 513 na Câmara. Então é difícil. Projetos como esse, que causam ameaça. Mas se for para aprovar uma lei de improbidade administrativa que favoreça corruptos, que torne dolo, agora tem que provar o dolo, que o gestor público tem que querer cometer a corrupção, isso passa tranquilo, viu? E a população nem sabe que está passando. Como é que o senhor avalia a atuação na educação da governadora Fátima Bezerra, professora Fátima Bezerra? Eu digo isso porque o senhor tem uma experiência ali no bairro do Bom Pastor, na escola Maria Ica. Nem sou professor. Antes do senhor ser pedagogo, senador, qual a avaliação dessa área educacional? Olha, dar 0 para a governadora seria bom. Seria bom, porque quem gere recurso público, quem gere dinheiro público, sem propósito algum, sem direção nenhuma, como a gente enxerga aí na educação, não só do Estado, eu digo isso também para muitas prefeituras, não vou generalizar porque eu não conheço todas. Não conheço todas. Mas para quem tem essa capacidade de gerir recursos públicos como executivo, 0, é uma nota até boa, é até razoável, para quem não tem direção nenhuma para onde quer chegar. Quem não tem direção, para o ouvinte que está me ouvindo aí, você sai de casa sem direção, você não sabe para onde vai. É o nosso Estado até hoje. Você mesmo citou, Edivan, que tem recortes de jornais de anos atrás falando do mesmo assunto. O que vai acontecer nessa campanha? Oposição, situação, muitas pessoas que não zelam pela palavra que tem. Vão prometer mais uma vez. O que é que você acha do nome Fábio Dantas, que foi o nome escolhido pela oposição à governadora Fátima? Olha, esse nome aí foi, como você disse, teve 12 procuras, né? 12, foi. Fizeram uma busca e... 12 apóstolos. Pois é. Então eu acho que quem tem que achar é a população. Quem tem que decidir é a população. Eu acho por mim mesmo. O que eu acho, eu tenho que achar de mim. Eu não faço nenhuma avaliação de nenhum outro candidato, a não ser das suas atuações. Eu já citei que o ex-vice-governador teve uma parcela de contribuição porque fez parte do executivo. Não tem como se eximir. Não tem como dizer que não fez. Nesses 3 anos, ou nos 8 que eu permaneci no Senado, eu não tenho como me eximir do que aconteceu na política brasileira durante o meu período. Eu estou dentro. Tenho que ter responsabilidade de dizer, gente, estava lá, tentei, ou não tentei, votei errado, votei dessa forma. Tem que assumir responsabilidades. Pelo seu depoimento, o senhor não faz oposição apenas à governadora Fábio, o senhor é oposição a todos, os candidatos que apareceram até agora. Eu faço oposição à mentira, a falsas promessas, à enganação. Eu faço oposição a tudo isso. Eu faço oposição a uma má gestão, à ineficiência. As pessoas que já passaram por aqui têm anos de experiência na política. Eu volto a dizer, eu só tenho 3 anos aqui. 3. E não sei de nada ainda. E o pior é que essas pessoas que estão lá desse lado, que são tanto tempo na política, vivem arrotando essa experiência que não trouxe nada pra gente de bom. Nada. Agora, são tão bons, são tão experientes, sabem fazer política, estão bem cotados nas pesquisas, mas ainda precisa de muito tempo de TV, ainda precisa de muito fundo eleitoral, ainda precisa desses inúmeros apoios. E eu acho que Edivan foi político, né? E Edivan sabe o custo que é cada apoiozinho desse. Cada pessoa que pega na mão de um candidato não está dando por ideologia, não. Ideologia você viu que caiu por terra. Ideologia que não existe mais na política. Não tem mais essa história de esquerda e direita, meio, centro, tem mais não. Tem o vou me dar bem,
Eu vou me dar bem em que lado? Entendeu? O senhor gastou Então, 35 mil na sua campanha para senador? 35 mil, ainda achei muito. Ainda achei demais, me arrependi de ter gastado. Não vou mentir. Se for Eu poderia ter comprado farda para os meus alunos lá da Escola Maria Ilka. Gastei esse ano foi quanto? Foi 38 mil, foi? 38 mil de fardas, 510 fardas que eu mandei fazer para 510 alunos. Gastei 38 mil reais no meu bolso. Poderia ter usado meu dinheiro de forma útil. Vai gastar os 35 mil? Não, deveria gastar o dinheiro do fundo eleitoral com essas coisas. Ajeitando escola, ajeitando a saúde, comprando remédio para não faltar, como foi a entrevista agora aqui anterior. Fazendo as cirurgias. O que não tem para o governo, tanto municipal como estadual, eu falo de forma ampla, é a organização, é a cobrança de meta. Fazer só uma pergunta para você, seu ouvinte. Você já viu algum governador cobrar de seus secretários o escalão de primeiro ali, o primeiro escalão, metas, resultados? Eu nunca vi. Se o senhor for governador, qualquer resultado tá bom. É o que eu falo, não tem rumo, não sabe para onde vai. Então qualquer coisa tá boa. vai ser assim sua gestão, se o senhor for governador? Isso é profissionalização, gente. O nome disso é profissionalização, é cobrança. Por que que uma coisa tão minúscula como foi a Lei Seca, tão minúscula como é uma escola Maria Ilka, dá resultado? Porque, querendo ou não, tem metas. Segue uma estratégia, segue uma regra, segue para poder tirar o melhor da coisa pública. Agora eu lhe faço uma pergunta. O senhor tem todo esse zelo, esse trabalho aí lá no Maria Ilka. Exemplo, imagina né? o senhor governador. O senhor eleito governador, assume. Me diga uma coisa. Pega esse modelo do Maria Ilka e espalha para Natal, para o Rio Grande do Norte, faz tudo bonitinho, tudo organizado. Já estou fazendo isso como senador. Já estou fazendo isso como senador. Ontem eu tive um contato com 3 prefeitos que foram buscar informações de como fazer essa escola cívico-militar municipal. Nícia Floresta é um exemplo. Eu acho que esse próximo mês, em julho, eles recebem o fardamento. Já estão no treinamento cívico-militar, cantar hino, Ordem Unida, tudo aquilo. Já tem os militares da reserva lá dentro. Isso foi uma parceria que eu fiz com as prefeituras, pelo menos que iniciou com Nícia Floresta. E logo, logo vocês vão ver escola nível cívico-militar municipal financiada por um senador. Pronto, aí eu vou terminar a minha pergunta. Está tudo organizado, Maria Ilka, tal, o senhor assume lá, está sentado lá na governadoria. Com 3 meses de governo, os professores decretam uma greve. Qual é a sua conduta? Como é que o senhor vai reagir a uma greve quando um estilo ou um modelo importante como esse Maria Ilka está se espalhando e é como meta de governo, uma prioridade do seu governo? Vou responder as suas 2 perguntas, que foram 2. Primeiro, minha mãe, acho que todo mundo sabe desse ditado, né? Cesteiro que faz 1, faz 100. Para coisa boa e para coisa ruim. Se eu já fiz um cestinho, que é lá na Escola Maria Ilka, ou se não, estou cobrando as fiscalizações de prefeituras que recebem recursos nossos, e é uma bandeira forte minha, que é a fiscalização e a transparência. Se existe mecanismo forte de combater a corrupção, são esses 2. E a corrupção, querendo ou não, é o que tira dos hospitais, é o que tira da educação, é o que tira da segurança pública. Tira para dar para outro lugar, só não é para o povo. Ele tira vantagem das pessoas para dar ao quê? Aos partidos, aos apoios, aos amigos, aos familiares. Em relação a tratar com a greve, mais uma vez eu volto a dizer, nunca houve nesse estado, pelo menos até onde eu sei, desde quando eu cheguei aqui em 1992, eu não sou potiguar, eu sou acreano, todo mundo sabe, mas moro aqui há mais tempo e tenho muito mais zelo por esse estado que gente que nasceu aqui e vive aqui, pelo menos com as coisas públicas. Quando se trata de greve, e eu vou dizer o que eu não vejo nesse estado, é uma cobrança, como eu já disse, primeiro escalão e sucessivamente até o final, de uma meritocracia. Eu não sou nada, eu não sou contra a greve. Agora também eu sou a favor de produção, eu sou a favor de resultado. Eu sou a favor que você, se tiver por justiça, e os professores, no caso, fazem greves com justiça, que os salários são realmente deploráveis, as condições de trabalho são péssimas, que as escolas são ruins. Eu não falo só da segurança interna dentro da escola. Elas não melhoraram no governo Fátima, da professora? Eu não vi nada disso, não. Pelo menos eu tenho 6 milhões presos no governo estadual para a construção dessa escola que o senhor citou, que é a Maria Ilka, que o governo faz. Poderia ter melhorado por isso. Eu não estaria nem falando isso agora. Eu não estaria nem comentando esse assunto se ela não tivesse feito. Concorda? Mas não fez. Então, se você tem dinheiro,
Se você tem um projeto, tem tudo disponível e não faz, eu vou dizer o quê? Que é bom? Não. Senador, Agora, na tá propaganda, tudo cabe. Só em terminar em relação à greve, como é que você mensura a produção de um funcionário público? Como é que você sabe que ele está trabalhando? Só com aquela placa que fica lá no fundo da sala, dizendo não perturbe não, viu? Senão, é desacato. Eu vim do Detran, gente. Passei muito tempo lá. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é serviço público, eu vim da Polícia Militar. Eu ando dentro das escolas e frequento muito hospitais públicos. Eu não estou aqui criminalizando os funcionários públicos não, viu? Agora, uma coisa é de ser justo. Se você der todas as condições e mesmo assim ainda não traduzir isso em melhorias para a população, então a população tem que decidir se é justo ou não. Agora, hoje, na atualidade, fazer todo tipo de greve pode ser vantajoso, ou se não, justo para a categoria, no meu ponto de vista específico dos professores, baixos salários, péssimas condições. O cara tem que dar aula no município, no estado, na escola particular, para poder ter um salário digno. Ainda sofre com violência, com a malcriação dos alunos. Ainda sofre com tantas outras coisas que realmente tem que fazer essa paralisação mesmo. Senador, a gente está falando aqui sobre a educação. Tem diversas perguntas aqui dos nossos ouvintes, tanto lá no nosso chat como no nosso WhatsApp, que estão participando conosco nesta manhã. Agora, só voltando à questão da greve. Sim. Faz a greve, pede aumento. O governo instante dá. Ou se não negocia. Por que não deu antes, sem fazer greve? Porque não dá as condições logo, antecipada, antes que paralise. Prefere fazer esse desgaste, esse cabo de guerra? Passar por tudo isso? O seu governador será mais direto. Se tiver Faz a meritocracia, a verdade, na produção. E não é se não tiver produção... E não seria o justo você dá o que é de justiça para a pessoa que produz? Agora, que a gente sabe, me perdoe todos os funcionários públicos, eu vim da Polícia Militar, viu, gente? Eu já citei aqui alguns órgãos que eu passei. E a reclamação é genérica. 2 trabalham e 5, sei nem onde é que está. Estou nem falando dos concursados, viu, também. Tem muitos que por aí estão. Se vão se chatear comigo, isso é a realidade. Eu vim desse meio. Agora, a diferença do Stevenson, mais uma vez, como eu disse, que anda pela rua, que fala com as pessoas que falam isso, é que vem aqui e diz o que realmente ele viu, ele passou, ele sentiu, ele presenciou, que é uma regra no serviço público. Ganha bom salário quem produz. Empresa privada não é assim? Quem tem os melhores salários? Quem é o mais competente, quem é o mais produtivo. Isso é um princípio, eficiência. Está na Constituição. Pois não. Há uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Ele diz assim, Stevenson, se o senhor for candidato, né, vai colocar câmeras nas fardas dos policiais aqui do Rio Grande do Norte? Eu já mandei o recurso para botar. Eu já mandei o recurso de 600 mil aproximadamente para colocar. Eu não vejo quem trabalha dentro de uma retidão da legalidade. Só quem tem medo de se esconder é rato. É gente safada, bandido. Bandido gosta de se esconder. Gente que vai fazer coisa errada. Corrupto adora coisa bagunçada, desorganizada, suja, para ficar se escondendo e ficar usufruindo disso. O policial usar a câmera eu usei durante a lei seca. Resolvi, solucionei inúmeras falsas acusações. Desde corrupção, pedindo dinheiro, assédio, violência policial contra o cidadão. Falsas denúncias, viu? Falsas queixas prestadas em delegacias, que eram solucionadas com câmeras. Qual é a dificuldade do policial usar a câmera? Diga aí qual é. Também vou dar fuzil, colete, viatura, bons batalhões. Qual é o problema de fazer a coisa certa, hein, policial? O senhor gosta de uma câmera, né? Porque ali está filmando ali. Eu quero aqui acabar com uma curiosidade que eu tenho. Lá no seu gabinete em Brasília, foi uma informação que eu tive, né? Não sei se... Quero que o senhor confirme. Para falar com um prefeito, um deputado ou qualquer um cidadão, o senhor só fala com a câmera liga? O senhor gosta de registrar isso, tudo? Tudo é registrado, sim. E eu deixo bem claro, tem lá, eu não faço isso de forma sorrateira, não. Iniciei fazendo. Agora eu coloquei placa em todo o gabinete dizendo que é todo monitorado. Eu tenho aqui agora, se eu quiser, porque a Aliança está segurando o celular. Eu vejo Brasília daqui. Daqui. Eu ligo a câmera e todas as câmeras ligam por Wi-Fi para ver o que se estão produzindo. É uma forma de fiscalização. E é uma forma de proteção minha.
Se eu gravo todas as conversas, filmo todas as conversas, e você... Tem uma prova ali, documental... Primeiro que ninguém vem com conversa furada pro meu lado. Ninguém vem, porque sabe que está sendo gravado, filmado. Ninguém vem com papo furado para perto de mim. Por que ninguém me chama para conversar, Edivan? Da classe política. Desses 12 aí, você não... Não, conversei com o Kelps. E a conversa com o Kelps é sempre muito aberta. Ele nunca fez proposta nenhuma. Mas lhe convidou para ser candidato? Não, pelo partido dele não. Pelo partido não. Só em 2018, né, que houve essa proposta para ser pela Solidariedade. Eu escolhi o Rede e quase tive um prejuízo grande com o Rede naquele momento. Uma confusão entre eu e o partido. Eu não lido muito bem com o partido político não, né? Tanto que eu passei. O partido político. Eu não tenho muita habilidade para lidar. Deixou a presidência, né? O senhor saiu Deixei, por vontade ou foi... Ele falou, eu não concordo que gaste dinheiro público, eu não concordo com esse tempo de TV, que não é de graça. Não é de graça o tempo de TV que vocês vão assistir. É pago, essas isenções são pagas. Podia ser tudo revertido para serviços do povo, para atender a população. Qual o serviço que está... Não, mas dizem que é para democracia. Dizem que tendo outros meios de comunicação hoje, de forma muito mais eficiente, na palma de uma mão, você indo utilizar mecanismos antigos que gastam fortunas. Para quê? Para perrear o juiz do brasileiro, fazendo aquelas inserções. Você está vendo a novela, entra um bicho daquele... que tu sabe que é ladrão. Todo mundo sabe que o cabo é ladrão. E ainda vem conversar besteira para tentar convencer você? O senhor gastou 35 mil na campanha para senador, pretende gastar a mesma coisa na campanha para governador? Você está falando como se eu fosse candidato a governador, né? Eu não decidi. Porque para o Senado o senhor acatou os apelos do povo. Eu vou responder de forma genérica. Se eu fosse para uma outra campanha hoje, se eu fosse, que não é desejo meu, sim. Mas se for o desejo do senhor, está em segundo lugar nas pesquisas, né? Certo, eu estou falando de desejo meu. Hoje eu obedeço não, sempre obedeci à vontade da maioria, vontade popular. Tanto que em 2018 era impossível, Edivan. Você sabe como político é impossível ganhar sem tempo de TV, sem apoio, sem prefeito nenhum. Nenhum prefeito. Para umas estruturas já históricas, né, tradicionais aqui. E outras, sem pegar carona com o Bolsonaro, que eu não peguei, pelo contrário, fazia até certas críticas a ele, que hoje se comprova. O senhor vai de Bolsonaro, Lula ou terceira via? Eu vou sozinho com a população. Essa era outra pergunta que eu tinha aqui, Edivan. Para que eu vou me agarrar com esse povo, homem? Se tem um povo lá fora que está vendo tudo isso e não concorda. Edivan, o povo não concorda com isso, não. A vida política não é diferente da vida das pessoas no dia a dia dela, não. Mas o pensamento... Não tem caráter, não sabe o significado de dignidade, não tem o mínimo senso de moral. Brigam, fala mal um do outro, diz que é oposição, tira presidente de um, bota presidente de outro, faz aquela confusão que eles eram para até o todinho e agora estão todos juntos como se nada tivesse acontecido, por um bem melhor, que é o nosso Estado. Tu acha mesmo? Tu acredita nisso? Só sendo idiota para acreditar. Esse passeio que hoje aqui na política local, né, um PDT que o candidato ao Senado não tem, se esconde de Ciro Gomes, não pode dizer que vota em Lula para ter o apoio do PT, esse passeio de um partido para outro, de uma fala há 4 anos atrás que hoje muda, essa incoerência na política, isso dá margem para um crescimento do seu nome ou de um outro nome que não compactue com essas incoerências? Dá margem para repugnância da população em relação a tudo isso. Você diz passeio, eu chamo promiscuidade no sentido pejorativo da palavra. É promíscuo mesmo o relacionamento desses políticos. Mais um diferencial de Chios, não se junta a esse tipo de política. Não é que eu seja melhor, não, mas eu não tenho estômago, eu não tenho capacidade para isso. Eu não gosto de dever nada a ninguém. Então, eu não iria para uma campanha com apoiadores devendo já cargo, devendo secretaria, devendo aquele bicho, como é que faz aí, a gráfica, que vai dever todo mundo. Deve. E não paga. Senador, o senhor comentou aí sobre, né, o presidente, o atual presidente, enfim, quem vai se candidatar ou não, mas eu me lembrei aqui daquela questão muito recente aí do indulto, do perdão ali contra contra, não a favor, no caso, né, do Daniel Silveira. O que o senhor avalia? Qual é a sua avaliação? Constitucional. E eu não vejo por que esse mimimi todinho. Eu não estou aqui defendendo o deputado, não, que eu não tenho nenhum relacionamento, nenhum parentesco, não tenho nenhum alinhamento com ele.
E olha que eu falo também muita coisa. Até freiei minha língua diante do que o STF está fazendo com o artigo 53, né, e seus incisos, que seria de uma proteção parlamentar contra crimes ou civil por falar, pensar e votar. Mas eles estão querendo restringir. O Daniel foi o primeiro aí, eu não conheço ele. Conheço bem o Cajuru, e o Cajuru é conhecido como boca do inferno mesmo, lá dentro do Senado. Na política brasileira, acho que no jornalismo, ele sempre teve essa característica, era de se esperar que Cajuru fale aquilo mesmo, entendeu? E se ele foi eleito por uma parcela da população do estado dele de Goiás, era para aquilo ali. Se uma parcela o elegeu, elegeu para aquilo, isso é democracia. Isso não é a liberdade? Ou não? Aí você fala, mas liberdade para agredir, para ofender? Mas seria o STF a casa para avaliar? Ah, mas ele é o grande guardião da Constituição. Mas o texto é tão simples que não precisa de interpretação. Tá lá, o texto é simples. O texto do artigo 53 não precisa de muita hermenêutica, não. Agora, a hermenêutica, esse malabarismo jurídico para fazer esse entendimento, muda. Porque o Celso de Mello... 53 é o que testa é o que dá sobre imunidade. a imunidade parlamentar. Que dá imunidade parlamentar. O Celso de Mello, o decano, quando julgou, estava relatando o processo de Cajuru, disse não, arquiva-se. Ele estava na imunidade parlamentar dele. Aí quando desarquiva e cai na mão do Gilmar Mendes um desafeto do Cajuru, que é um desafeto pessoal, praticamente. Isso eu digo porque eu estou ali há 3 anos e Cajuru se falou pelo menos umas 200 mil vezes o nome de Gilmar Mendes e o que fez dentro do STF num plenário foi muitas. Então, olha só, cadê a imparcialidade do juiz? Cadê a impessoalidade do juiz? Agora, sobre a imunidade parlamentar, a gente está passando por isso. Agora, a imunidade do Barroso, de falar sobre as Forças Armadas. E a imunidade do Toffoli, e a imunidade do Alexandre de Moraes. Eu tenho processo lá no STF, por conta que eu lancei uma opinião sobre uma deputada, numa ocasião, que estava passando por um grande questionamento nacional. Eu dei minha opinião e tem um processo lá com a mesma característica. Eu sou o da vez? Eu sou o próximo? Isso é um risco de cerceamento à liberdade, à imunidade parlamentar. O senhor acha que o STF... Que equilíbrio de poderes é esse? Me diga uma coisa, que equilíbrio harmônico de poderes é esse? Porque existe uma comissão de ética no Senado para avaliar justamente isso. São casos interna corporis, né? Que deve ser... E não seria interna corporis isso? E não seria interna... Não é um senador usando ali das suas atribuições e falando... Na condição de senador não seria isso, não? Ah, não, mas é porque tocou na Constituição. E quantas vezes não se toca na Constituição em relação do judiciário e ninguém comenta? E ninguém fala nada? Quem julga esse pessoal? Que deveria ser o Senado Federal. Então escolha bem o próximo senador, viu? Escolha muito bem o seu próximo senador. Por quê? Porque a gente não consegue chamar nenhum ministro para explicação justamente desse caso aí, como foi o requerimento do senador Eduardo Girão, do Podemos, Ceará, que eu assinei, nem para ir no Senado para dizer assim, gente, ele está sendo isso, aconteceu isso, isso, isso. Não, não vai não. Não vai. Por que o senhor atribui isso? O senhor atribui isso a quê? Olha, segundo o presidente ontem do Senado, mandou para a CCJ, para ser avaliado. Não seria uma intimação, não. Não seria uma convocação, não. É um convite. Eles não vão lá no Senado para sabatina, para ser eleitos pelos senadores, e depois que é eleito não volta mais não, é? Não é o Senado que coloca, é o próprio Senado que tira. A população não sabe disso. A única força política, a única casa política que poderia colocar nos eixos o equilíbrio entre os poderes, na situação que está, poderia ser o Senado. E não coloca por quê? Porque pelo menos 30, 40 senadores... Existe processo no STF, eu tenho, mas mesmo assim não param de assinar pedido de impeachment, não param de fazer isso. Se tiver que me tirar, tire. Vou sair de cabeça erguida. Se eu sair por esse motivo, porque tem corrupto, tem gente lá de todo tipo que está há anos e não sai. Aí eu vou sair por causa de uma declaração, de uma opinião, ou por eu estar forçando a barra para colocar de novo os poderes harmônicos nesse país.
Não tenho medo disso não, viu, gente? Edivan e senador, a gente tem aqui algumas perguntas com relação às CPIs, essas investigações, né? Elas realmente aí dão algum resultado e trazem retorno para os brasileiros? E a gente tem uma pergunta que complementa aqui, do Saulo Spinelli. Ele mesmo, com todos os escândalos aqui do ministro Pastor, ele pergunta também por que o senhor retirou o apoio à CPI do MEC. Quando eu assinei, eu fui um dos primeiros a assinar. Ele falou sobre as CPIs, né? Sobre as comissões parlamentares de inquérito. Elas não têm essa força toda não, viu? Que as pessoas pensam não. Talvez ela seja até mais uma instante política para algumas aparições do que investigativa. É tanto que você requer a Ministério Público, requer delegacias, aquela CPI da Covid requer foi a Polícia muito Federal. isso, né? Se viu muito isso. Quando eu assinei a CPI da Covid, a gente tinha ali um momento caótico que seria a saúde pública, pessoas morrendo, falta de respiradores, desvio de verba pública, não ter compra de vacina, Tinha fatos respiradores que compraram, consórcio Nordeste que não chegaram, eram respiradores encontrando em parede de hospitais no Pará. Era o escândalo generalizado, municípios gastando dinheiro sem licitação, porque permitiu a compra sem licitação. Então ela tinha um propósito, a urgência e o grave caso de saúde. Dizer que houve ou não caso de corrupção dentro do MEC, gente, existe Polícia Federal, Ministério Público Federal, existe tudo isso. Aí alguém pode dizer, está tudo aparelhado pelo governo. E qual foi o governo então que não aparelhou-se? O STF hoje é o quê? Praticamente. O que é que não é aparelhado, se ainda é, a condução de certas autoridades ou diretorias é feita pelo político? Então não se tem o que reclamar. Eu tirei porque eu não queria, sinceramente, mais um espetáculo político. E quando eu vi, pela relação dos nomes, o replay da CPI da Covid, eu disse, não vou participar disso mais não. Não só eu tirei, como o senador Ilvis também não Podemos, a gente conversou e resolveu tirar. Atribuíram a minha retirada, um jornal aí de grande circulação no país, atribuiu que eu ganhei R$287 mil, é até vontade de rir, R$287 mil para tirar a assinatura. Deixa eu dizer para o cidadão, eu economizei nesses 3 anos, 4 meses, 5 dias e agora 11 horas e 30 minutos, mais de R$6 milhões de gabinete, só de gabinete. Eu fiscalizo todas as emendas que eu mando para cá de bancada, individual ou recurso voluntário. Eu fiscalizo o prefeito, governador, tudo. O prefeito aí você acha... emenda do senhor, o senhor manda um documento, assinar um documento? Tudo. Eu quero que a população... Para que não haja desvio, para que seja bem aplicado o recurso. Não é para ter. Não precisava essa força extraordinária para que a coisa acontecesse. Era para ser tudo comum, né? Tudo normal. Tudo... Mas não é. Mas não é, porque se eu pegar aqui os anos de política desse Estado, que todo mundo diz que traz emenda para cá, todo mundo diz assim, eu trouxe 300 milhões, 400 milhões, eu trouxe 1 bilhão para cá. E você não vê nada melhorar, escola ruim, municipal, estadual, você vê saúde pior, asfalto esburacado, alagamento. O que é que você vê de bom até hoje? Aí você diz, peraí. O deputado federal Edivan Martins está dizendo que mandou 100 milhões para cá. Para onde? Gastou com o quê? Que ninguém viu. Qual foi a cidade que você beneficiou? Qual foram os equipamentos? Qual foi o que você comprou? O que foi que você devolveu para a população? As pessoas não se perguntam, não? Talvez cada um viva o seu dia a dia, dentro do ônibus, no seu trabalho, ou com outros problemas paralelos, e você não deva dar atenção a isso. Mas se você não dá atenção a isso, é justamente esse ciclo que volta para você mesmo quando você precisa de serviço público. Quando você volta. Então, 287 mil, eu não gastaria nem de combustível se eu estivesse andando aqui em Natal e o Senado pagasse. Nem de combustível. Porque o Senado paga combustível, o Senado paga publicação, divulgação de parlamentar, o Senado paga apoio escritório. Eu pago R$180 de escritório. 180? 180 mensal. Tirar o office ali, fazer a propaganda, que me trata muito bem. R$180 por mês. Qual é o escritório de senador que vale isso no Brasil? Aí eu vou roubar, tirar uma assinatura por R$287 mil, mandei um processo no jornalista. Ele agora vai dar jeito de dizer que eu ganhei esse dinheiro. E é tão maldoso, cara, é tão inescrupuloso.
Isso não é jornalismo não, gente. Isso não é jornalismo. Porque o cara viu lá que era emenda impositiva. E você sabe o que é uma emenda impositiva. Se eu pedir para você falar, você sabe o que é. Ele conhece, mas a população não sabe o que é. Emenda impositiva é um recurso... Tem que ser feito, tem que... O governo tem que pagar. Tem que pagar. Eu não tenho que baixar minhas calças para presidente nenhum, para ministro nenhum, não. Nenhum. O dinheiro tem que sair. Que se impõe ao governo a realizar, a repassar. Então ele viu isso e mesmo assim, deliberadamente, colocou que eu recebi 287 mil para tirar a assinatura. Esse estilo de economia, esse estilo de meritocracia, esse estilo de não dialogar com a classe política... Não, dialogo, eles que não falam comigo. Eu quero conversar, agora eu não vou sair da minha casa para casa de ninguém. Monólogo. Hã? Então não tem diálogo. Ele não quer conversar... Edivan, eu só não vou sair... É esse estilo que o senhor quer implantar caso o senhor seja governador do estado? Eu não converso com vocês. Eu não converso com todo mundo que conversa comigo. Agora, infelizmente, eu não vou sair da minha casa para falar com ninguém. Agora, se quiser conversar comigo, tranquilo. Estou aberto para conversar com todo mundo. Câmera ligada? Tudo. Qual o problema? E ao vivo, para não ter corte. E ao vivo para não ter corte, para dizer que foi montação, igual aquele vereador lá do Rio de Janeiro. Não, não tem montagem não, aqui é ao vivo, é feito na hora. Respondendo a sua pergunta, economia de gabinete, eu não sou gestor público, eu não sou gestor como prefeito nem governador, mas eu mostrei dentro de um gabinete desse tamanho que dá para fazer economia. Então eu sou o único que tenho propriedade para falar, é para enxugar as coisas, dá para enxugar sim. Dá, porque me diga qual foi o senador que passou antes de mim que devolveu esse dinheiro todo. Se o senhor for se confrontar com a governadora Fátima Bezerra, que foi senadora... Tem? O senhor vai achar muita disparidade do que o senhor gasta e o que ela gastou? Primeiro que eu não tenho cargo para dar a ninguém, né? Então eu fiz até um processo seletivo que eu encontrei vários erros depois que eu fiz. As pessoas não se comprometem, é mais pelo salário. Aí eu fui enxugando cada vez mais a um número de pessoas. Hoje eu estou tentando recontratar, porque algumas áreas eu preciso, principalmente de orçamento, principalmente na questão orçamentária, para fiscalização, de dar transparência a isso. Mas, Edivan, o que você perguntou sobre enxugar? Muitos vai se ouvir políticos falando que tem que reduzir o gasto público. A máquina, tem que enxugar, tem que ter essa austeridade, é uma palavra que política adora, austeridade. Mas não faz, nunca fizeram. Me mostre quem fez. Me mostre quem fez, até no seu gabinete. Quando você me mostrar, eu vou dizer, pronto, esse aqui eu fico calado. Você eu fico calado, porque você fez. Nenhum faz. Não faz nem na Câmara do Vereador, nem dentro da Prefeitura, nem no governo do Estado, não faz em canto nenhum. Agora eu faço. Eu posso dizer. Eu faço. E não adianta você ir atrás não, que você vai achar as coisas que eu estou dizendo. É até bom que vá atrás, está no portal Transparência para todo mundo ver a economia que eu faço. O senhor acha que isso... E tem gente que diz que eu estou errado, viu? Que eu sou um tremendo babaca, imbecil, que eu deveria estar gastando. Olha... Abrir mão de aposentadoria especial como eu abri, isso é um idiota. Isso é um abestalhado. O povo vai dar o dedo... O Senado é o paraíso, né? O céu, pelo que todo mundo comenta. Amigo, eu poderia estar me alimentando muito bem em qualquer restaurante do Brasil ou do mundo. E quem pagava? Vocês, não é o Senado não, é vocês. O Arnaldo, lá do Soledade 2, senador, ele comenta mais ou menos com relação a isso que o senhor está colocando agora. Ele diz assim, só por questão de transparência, quantos senadores Stevenson já recebeu de salário, dinheiro público, durante este período, como parlamentar? Qual o seu projeto mais relevante aprovado no Senado? Até agora eu disse a ele acho que ele entrou no rádio agora. Eu disse, projeto de lei relevante no Senado que eu fiz, é só você ir lá no portal Transparência e ver as proposições. A minha linha não é a linha inventativa não, é a linha que você já conhece. Transparência, combate à corrupção, diminuir gasto público. Aí eu pergunto ao amigo do Soledade, tu acha que isso vai passar com facilidade? Acha? Não, então, Stevenson, pô, você está fazendo o que aí? Não, eu pergunto você, cidadão, o que você está fazendo aí que vai votar em gente que não vai contribuir com isso? Eu tenho uma boa proposta, até botar agora nas redes sociais. Se ele me acompanhasse nas redes sociais, ele estaria vendo. Que eu publiquei meu contra-cheque nas minhas redes sociais, Capitão Stevenson. Vai lá e procura meu contra-cheque de senador e de policial, viu? Aí você calcula em 3 anos, tá bom? São 33 mil reais que ganha um senador honesto, não dá pra ficar rico não, viu? Porque ele paga 27% de imposto, eu pago ali cerca de 700 reais de energia elétrica lá do apartamento funcional, é uma coisa dessa.
pago pensão, tá lá, tá tudo demonstrado. Eu não tenho para que esconder não, amigo. Eu fui o primeiro senador na história do Senado a abrir tudo. Eu fui o primeiro. Vai lá conferir. Abri todas as contas, tudo. Fui o primeiro, o único que abriu. Depois seguiram o resto. Seguiram o restante. Eu não tenho constrangimento nenhum em responder isso não, amigo. E um projeto de lei relevante não só tem um não, tem vários. Não passa, porque justamente o mundo de político não quer que passe. Você acha que político vai construir arma contra ele mesmo? Suicídio político? Eu faço isso porque eu não devo. Eu não tenho, agora ele deveria acompanhar. Nas redes sociais, porque eu não vou gastar seu dinheiro, amigo aí de Soledade, que eu não esqueci o nome dele. Arnóbio. Seu Arnóbio, eu não vou gastar o seu dinheiro com publicidade paga, com dinheiro público, para você ficar sabendo, não, que é interesse seu saber. É interesse seu. Já que você votou ou não votou em mim, e tem um senador lá, acompanhe, entre no portal Transparência, digite aí, Senado Federal, Capitão Stilson, entra no portal Transparência, 2 minutos da sua vida, entre no site Stilson Valentim e veja quanto já foi de emenda para cá, se prestam conta ou não desse dinheiro. Agora a população não faz o trabalho dela, vem me cobrar. Vem me cobrar. Não cobre não, amigo, que eu estou dando transparência até demais. Coisa que ninguém fez até hoje. O senhor que é da área da segurança pública e assiste aqui a onda de violência sempre crescente, facções comandando o crime, explosões em agências bancárias. Sim, eu ia falar de um projeto bom, bem rapidinho, Divan. Só um projeto bom, que publicaram agora. Criminalizar funcionário fantasma. Pronto. É um projeto bom ou não? Ou você não fica chateado com funcionário fantasma? Você sabe o que é funcionário fantasma? Sim, sim. A Assembleia teve vários casos. Câmara dos Vereadores teve vários casos. Ou vocês noticiaram errado. Ou o Ministério Público abriu o inquérito errado. Cargo fantasma é aquele que ganha que está ganhando todo mês sem trabalhar. Viu, senhor Arnóbio? Vai lá ver. No Senado tá cheio também. A minha pergunta, senhor que vem... Eu não posso nem dizer que tem um senador eu tenho um funcionário fantasma no gabinete, porque são tão poucos. Você conta nos dedos. Nos dedos para contar. Que é maguinho aqui, parece um fantasminha, mas tá... Aqui eu só tenho 4. Aqui eu só tenho 4. Tá só filmando ali. Eu estava falando sobre a questão da segurança, né? A criminalidade, as facções comandando crime, violência... explosões em agências bancárias, estupradores, triste, né? Assaltos à luz do dia, o cidadão e tal. Como é que o senhor vai tratar o estuprador, o assaltante, sendo governador? Olha aí, pronto, mais um projeto de lei para ele. O nosso amigo de Solidade. Disseram que eu copiei, fiz um Ctrl-C e um Ctrl-V do projeto de Bolsonaro. Não fiz não. Eu vi o que tinha de inconstitucional, eu vi que poderia ter de problema, retirei do projeto e coloquei a castração química para esse povo doente, estuprador. Você falou estuprador? Foi. Pedófilo? É uma pena alternativa. Ele escolhe. Ou ele leva uma cadeia e é estuprado dentro do presídio, que lá o tratamento para estuprador é diferenciado. Ou ele escolhe passar por um tratamento químico, não é cortar nada dele, não é arrancar nada dele. Não é capar não, como se fazia antigamente mas no interior. É para deixar ele com esse mau costume, com essa safadeza dele, de estuprar criança, de fazer violência contra a mulher, tudo isso. Então, mais um projeto para o senhor pesquisar também. Em relação ao crime organizado, é triste a gente ouvir que a única coisa organizada é o crime, né? O Estado é totalmente desorganizado para combatê-lo. É triste. Tem que agir com energia. O que eu fiz a minha vida toda na polícia foi fazer isso aí. Procurar, achar. Agulha no palheiro, não. Hoje a gente tem meios, tecnologia, a gente tem tudo isso. Mais um projeto de lei para ele, falar sobre tecnologia. Não deveria bloquear a ligação dentro do presídio, não. Deveria estar todo mundo ali, os policiais ouvindo a conversa deles. Pra gente pegar eles com a boca na botija. Pegar eles desprevenidos, achando que estão dando volta na gente. Vocês pensam que são espertos, é? Esperto é ficar ouvindo a conversa deles e lá derrubar o serviço depois. Eles devem ouvir a polícia muito mais do que a polícia ouvir eles, né? É muito mais organizado. Agora, exatamente, é ruim a gente falar que o crime é organizado, que o crime existe um paralelo com o Estado, que se aplique muito mais penas e restrições do que o próprio Estado. Se o traficante mandar devolver, ele devolve. Não é para ser assim. O traficante não é o herói. É quem destrói a vida das crianças, de uma família, tudo isso. Agora, tratando de segurança pública, a gente não tem como analisar uma coisa isoladamente, polícia civil, militar ou qualquer outra polícia, sem a parte sócio-educacional, sem a parte cultural, sem essas pessoas que estão justamente nas periferias. Sem o emprego, sem... Não tem condições. Desenvolvimento do Estado. Por quê?
Pelo menos em 2016, em final de 2016 para 2017, quando eu ocupei a Escola Maria Ilka, que a palavra ocupar é um termo militar, que afetava os ouvidos de muitos educadores, escolas ali naquele ambiente já estavam fechando por evasão escolar, por não ter aluno, pela violência. Não tem aluno. Depois, violência. O professor não vai dar aula, porque está amedrontado, com medo, sobrecarregado, ou não é cobrado. Um prédio público abandonado, e eu tenho outro projeto de lei, mais um, para quem abandona, o gestor municipal ou estadual, que faz um prédio e depois abandona, só o que a gente vê é prédio público abandonado. Abandonado, prédio público. Terreno público abandonado. Ele deve ser responsabilizado, porque ele não deu utilidade àquilo ali. Se ele não deu utilidade àquilo ali, que ele se responsabilize por isso, ele não é o gestor. Então, mais um projeto pro garoto aí. Agora, isso passa? Me diga uma coisa, isso passa? Eu estou dentro do Senado. Milhares de ex-governadores ali, 80 ex-governadores praticamente. Senador Stifson, o senhor está segundo... Edivan, só vou pedir uma licencinha aqui para você. Segura aí a pergunta, que a gente vai fazer um intervalo muito breve. Estourou o faturamento? Foi, não recebe. 11 horas e 43 minutos, a gente vai fazer um intervalo muito breve agora, mas a gente volta já já com mais. Aqui o senador Stevenson Valentim está conosco aqui nessa manhã no Tribuna Livre, com muito mais perguntas. Quero saber também, senador, sobre as suas proposições ali, né, ações para o interior do estado, que é uma outra pergunta aqui dos nossos ouvintes, e na volta do intervalo ele vai responder para a gente. Você está ouvindo